negativos não namorem. Meu casal predileto da sala. Faça de parecer A positivo. Dá pra namorar o bichinho. Achei que você era pra dobrar isso. Tem outro casal na sala que eu não sei quem é. Ah, é, os dois aqui. Acho que eu fiquei mais vermelha do que você. Okay. Ah, é? Sabia não. Bora lá. Então, bora aqui, ó. Basicamente o menininho é RH positivo. Olá, RH negativo. Venha me dar um abraço. Deus que me livre. Você tá doido? Então, se ocorrer esse abraço aqui, vai ocorrer a produção de anticorpos. Essa mulher vai ficar imunizada para a vida inteira. Então, toda vez que ela engravidar de um RH e ter um neném RH positivo, a mãe RH negativo vai produzir anticorpos querendo destruir aquele filho, ok? Então, você vai ter antígenos de superfície da eritrocitária fetal, que vai induzir a produção de anticorpos na gestante. Então, a mãe vai produzir anticorpos que vão destruir essas hemácias daquele feto. E isso daí é que vai dar a doença hemolítica daquele recém-nascido. Então, é importante vocês avaliarem o sistema sanguíneo, que é de sapiência de vocês, qual é a fisiopatologia, qual o quadro clínico, como é que a gente faz o diagnóstico, a avaliação da ultrassom e o manejo no pré-natal, a profilaxia, que é o uso da imunoglobulina, como é que você vai orientar em relação a gestações futuras e a hidrópsia não imune. Então, aquela hidrópsia que ocorre em gestações onde a mãe ela é RH positivo. Então, a aloimunização, né? A incompetência RH, ela pode também, a isoimunização RH, ela também pode ocorrer, é mais raro, mas também pode ocorrer em mães RH positivo. Então, é importante porque ela está associada ao aumento da morbidade fetal e neonatal, então dentro da barriga e depois do parto, e vai ser a incompatibilidade associada ao RH antígeno D. 98% está associado. Mas você pode ter outros antígenos associados e são relacionados ao sistema Rhesus e ao antígenos de hemácias, sendo que esse KEL, de todo esse grupo aqui, é um dos mais importantes e o mais agressivo. Então aqui, ó, no sistema de grupos sanguíneos, você vai ter aqui o Rhesus, esse KEL. O KEL, quando ele está em menor quantidade, ele determina uma alteração importante, que aí você perde a gestação independente. Esse KEL aqui, ele vai estar presente naquelas pacientes que são RH positivo. Então, a gente acaba tendo a perda dessa gestação, e se você não for avaliar juntamente com o hematologista, você não consegue definir qual o motivo da perda daquela gestação. Então, a fisiopatologia, a mãe vai produzir anticorpos quanto àqueles antígenos das hemácias fetais. Então, o que ocorre? Durante a gestação, ela é capaz de causar uma hemólise daquele feto, e aí ele vai ter uma anemia do recém-nascido. Ocorre quando a mãe é RH negativo e o feto é RH positivo. Então, o antígeno RH ele vai aparecer nas hemácias fetais a partir de 30 semanas da gestação, e uma pequena quantidade desse sangue que entrar em contato com o sangue materno pode promover a produção de anticorpos desses maternos,
e aí iniciar a produção de anticorpos, e aí vai desencadear toda a cascata de consumo e destruição das hemácias fetais. Como é que pode ter essa contaminação? Eu posso ter uma transfusão prévia de um sangue não testado. Então, a paciente que foi submetida a um trauma, a um acidente automobilístico, chegou no hospital e aí teve que fazer a transfusão de sangue, e você não tinha mais um sangue doador universal, você vai doar o que você tem. Então, ela pode ter uma isoimunização não associada à gestação. Durante a gestação, então aqueles sangramentos de uma ameaça de aborto, uma paciente que sofreu uma violência doméstica, sofreu um murro na barriga, um acidente, uma bolada, algo que teve pequenas fissuras naquela placenta e ocorreu um sangramento em partos anteriores, então ela vai na segunda gestação, não teve esse mecanismo durante a gestação ou anterior à gestação, ela engravida de novo e na gestação ela não fez o uso da imunoglobulina como prevenção. Então ela pode isoimunizar na segunda gestação. Outras formas é o trauma, o aborto, procedimentos invasivos. Então eu tenho que realizar uma cordocentese, uma miniocentese. Você pode ter esses sangramentos. Pacientes que têm apresentação pélvica e querem ter um parto normal, eles vão tentar a versão externa desse feto, então será aumenta esse risco de sangramento. E a exposição materna a hemácias de sua mãe positiva ainda no útero. Então esse daí é o chamado efeito avó. Então a mãe, quando lá ela dentro da barriga ainda da mãe dela, né? Então ela sofreu esse processo de isoimunização. Aí o que você tem? Nessa primeira exposição, você tem uma mãe RH negativa que está gerando dentro da sua barriga um RH positivo. Aí essa produção de IgM, ela não vai atravessar a barreira placentária. Com exceção, se ela tiver aqui nesse movimento, nessa gestação, microtraumas, né, que são esses dados aqui, aí ela pode ter essa produção, essa passagem de hemácias fetais para o sangue materno. Aí esse organismo materno, ele vai identificar e ele vai produzir anticorpos contra essas hemácias daquele feto. Na segunda exposição, esse IgG já formado vai ligar os eritrócitos daquele feto e vai causar hemólise, e aí ele vai, essa mãe ela vai estar já sensibilizada e vai produzir muitos anticorpos que vão tentar destruir as hemácias desse feto. Então, você tem uma passagem transplacentária de anticorpos maternos. Eles vão atuar na eritropoiese medular e extramedular, vão ter mais formas jovens de hemácias, são formas anucleadas que diminuem o transporte de oxigênio, então vai ter um feto que está com mais anemia. Se ele tem mais anemia, ele tem hipóxia, então ele aumenta o risco de óbito intrauterino. Lá na eritropoiese do fígado, você vai ter a ocupação desse fígado por células eritropoéticas, então você vai ter uma irregularidade, uma disfunção dessas células, e esse feto começa a ficar hidrópico, edemaciado. Então, quando for feita a ultrassonografia, você pode ter lá na ultrassom morfológica de primeiro trimestre um aumento da translucência nucal e não ser alteração de síndrome de Down. Pode ser um feto que está hidrópico. Aí você vai fazer a ultrassom novamente com 20 semanas. E aí na ultrassom de 20 semanas, você vai observar aqui, ó, um feto que está completamente edemaciado, hidrópico. Esse feto, ele aumenta o risco, quase com certeza ele vai a óbito, ok?
Então, você vai ter uma hipoalbuminemia, você vai ter um aumento do baço e do fígado, isso aumenta o risco de hipertensão portal, e esse feto aqui, ó, se vocês olharem a barriga dele, ó, está completamente aumentada de volume. Você olhando aqui o coração desse feto, ele vai estar aqui, ó, com derrame cardíaco. Então, ele aumenta o risco de ascite, derrame pericárdico e pleural. Se eu tenho um derrame pericárdico, essa bomba vai funcionar com dificuldade. Então, eu vou ter uma insuficiência, aumenta essa hidrópsia que passa a ser generalizada. Esse edema, que era só na barriga, vai ter no feto como um todo. Ele vai ter uma alteração da circulação e vem a óbito. Ok? Na história, então aqui, ó, nasceu, você tem um recém-nascido de olhinhos amarelos. Então lá os nossos avós faziam um chazinho de picão e também colocavam esse neném no sol. Hoje a gente vai estar avaliando a bilirrubina e aí você vai estar colocando ele na fototerapia. Então, a história. Ou você tem ausência de sinais clínicos ao nascimento, então é uma icterícia leve, não acentuada, ou você tem um feto em anasarca, ou você tem um feto que vai vir em óbito com menos de 20 semanas de gestação. É aquele que teve aquela translucência nucal alterada, a gente pensou que era síndrome de Down, cromossomopatias, mas ele estava vigente já de um caso de doença de incompatibilidade RH. Então, 45 a 50% dos casos tem uma icterícia leve. Essa anemia pode agravar devido à persistência desses anticorpos na circulação fetal. 20 a 25% vai evoluir com a hidrópsia, um quadro de anasarca, hidrópsia, insuficiência cardíaca, óbito intrauterino. 25 a 30, aumenta o fígado, anemia, tem uma icterícia nas primeiras 24 horas pós-parto, e essa impregnação pelos núcleos da base, essa bilirrubina, pode estar o chamado kernícteros. Então, eu posso ter sequelas neurológicas graves ao longo da vida, como surdez, ou eu posso ter a morte do recém-nascido. Então, é importante esse acompanhamento. Vocês, quando vocês estiverem passando lá no alojamento conjunto, vocês vão ver que tem que despir o recém-nascido, porque você vai estar avaliando qual a proporção, onde é que está pegando essa amarelão. Se ele está mais concentrado, disseminado, e aí você vai avaliar o nível de icterícia e fazer a dosagem da bilirrubina. No pré-natal, o que é importante? A gente vai fazer, todas as mães, na primeira consulta, a enfermeira vai estar solicitando a tipagem sanguínea. Se a mãe é RH negativo, a gente vai solicitar o cumbis indireto e a tipagem sanguínea do pai. Se o pai é RH negativo, mãe negativa com pai negativo, não tem problema. Se tem uma mãe negativa e o pai positivo, aí você vai ter que fazer acompanhamento do cumbis indireto mensal, ok? Cumbis indireto, porque o direto, ele é solicitado do recém-nascido. Qual é o cumbis que a gente solicita no pré-natal para a mãe? Indireto. Aí aqui, ó, sinais fetais de comprometimento. Então, na ultrassonografia, vai ser avaliado aumento do fígado, aumento do baço, se tem sinais de ascite, comprometimento da circulação, derrame pericárdico. Ultrassonografia obstétrica com Doppler. A partir do momento que eu tenho uma mãe isoimunizada, o Doppler vai avaliar a artéria cerebral média. Essa artéria cerebral média
é que vai avaliar o grau de anemia daquele feto, se eu tenho que fazer uma transfusão ou se eu vou ter que interromper aquela gestação. Testagem do tipo de sangue e fator RH do feto, pesquisa de DNA fetal na circulação materna. Então, dentro da barriga, ainda é possível fazer a avaliação da tipagem sanguínea daquele recém-nascido, daquele feto, tá? Então, no início do pré-natal é importante a tipagem sanguínea da gestante. Se mãe RH negativo, faz a tipagem sanguínea do marido. Se ela falar que desconhece o marido, não tem como pegar, não convive mais com o marido, foi vítima de uma violência sexual, você vai considerar como se fosse o marido positivo. Se eu tenho um aborto, se eu tenho uma gravidez ectópica, mãe RH negativo, eu vou considerar sempre o produto como RH positivo. Aí a gente vai fazer a imunoglobulina nesses casos. Mãe RH positivo não necessita de acompanhamento. Mãe RH negativa, avaliar faz o marido. Mãe RH negativo e marido negativo. Não precisa identificar. Mãe RH negativo, marido positivo, fazer exame, o cumbis indireto, avaliar a titulação, tá? Como é que está evoluindo. Eu, como obstetra, eu tenho uma enfermeira de São Desidério, que ela chegou comigo na segunda gestação. Primeira gestação, uma menina sem alterações nenhuma, ela é RH positivo. Segunda gestação, com 14 semanas, ela fez a morfológica e aí veio RH, translucência nucal alterada. Pensou que era alterações para síndrome de Down. Com 20 semanas, ela voltou para fazer a ultrassom, já era um feto hidrópico em óbito. Então, ela perdeu a segunda gestação. Aí, ela veio comigo na terceira gestação. Como ela tinha um histórico, aí a gente falou assim, vamos estar acompanhando você. Primeira vez que ela veio, pediu todos os exames, não foi solicitado o cumbis indireto. Com 14 semanas, ela fez novamente a translucência nucal alterada. Encaminhamos ela para Brasília, foi para medicina fetal, fez biópsia de vilo corial, não era síndrome de Down. Voltou para Barreiras, começou a acompanhar a ultrassom, feto hidrópico. Aí eu entrei em contato com o Fábio Peralta, porque eu fiz já uns cursos com ele. Pedimos todos os exames da hidrópsia fetal não imune. Então, parvovírus, tudo que tinha direito, tudo negativo. Aí eu falei assim, por desencargo de consciência, eu vou pedir o cumbis indireto positivo. Ela foi encaminhada para o Hemoba e fez uma investigação no Hemoba das tipagens do sangue dela e descobriu que ela tinha os linfócitos KEL, né? Então, ela é isoimunizada para a vida inteira, então ela não pode mais engravidar. E essas segunda e terceira eram de um segundo marido. Então, ela isoimunizou na primeira gestação e ela era RH positivo. Então, eu hoje, normalmente, eu peço cumbis indireto para gestantes, tá? Mesmo sendo RH positivo, pelo fato dessa perda gestacional. E tenho visto, assim, quando a gente vai nos congressos, eles têm indicado, sim, essa solicitação de cumbis como um excesso de exame, principalmente para as pacientes que vão para fertilização in vitro de uma gestação super desejada, que você vai gastar muito ali para manter aquela gestação, tá? Então, aqui, pré-natal rotina, a gente pediu o sistema BO, pediu o RH da gestante e o cumbis indireto se era RH negativo. Se você tem uma mãe RH negativo, pai RH negativo, sem risco de sensibilização. Se você tem uma mãe RH negativo, pai RH positivo, você vai pedir o cumbis de 4 em 4 semanas
Quando o neném nascer, RH fetal, e pode ter também avaliar o plasma materno através do exame para você definir a tipagem sanguínea daquele feto. Terceira situação, mãe RH positivo, pai RH positivo. Identificar o anticorpo e avaliar o risco de anemia, sem risco ou com risco, você vai avaliar a titulação, se tem formação de antígenos de hemácia. Então, mesmo na mãe RH positivo, você pode ter o risco de isoimunização. É raro, mas acontece. Ultrassonografia. Através da ultrassom, a gente vai avaliar aquele edema, a anasarca. Se observar que o feto está com edema, é importante a gente fazer a coleta de sangue fetal e avaliar a hemoglobina. Se você tiver uma hemoglobina menor que 4, ela vai ter um risco maior de ter ascite, de ter comprometimentos, derrame pleural, derrame pericárdico. Então é importante a gente estar avaliando a ultrassonografia com Doppler para avaliar a artéria cerebral média e identificar o nível de anemia desse feto. Pode ser solicitado o DNA fetal, ele é encontrado a partir de 38 dias de gestação, e aí você vai identificar a tipagem sanguínea daquele feto para você acompanhar adequadamente a gestação dessa mãe RH negativa. Isso daqui é do Freitas. Então, pai RH positivo, definir a zigosidade paterna. Pai homozigótico, então você pode ter um feto RH positivo. Se você tem um pai indisponível, você vai ter um risco maior, você vai considerar a possibilidade de avaliar o DNA fetal para você definir se esse é um RH positivo ou é um RH negativo. Pai RH negativo, ele vai ter neném RH negativo, então diminui o risco de isoimunização. Manejo. A primeira gestação cursa com baixos títulos de anticorpo. Então, você possivelmente, mesmo que a paciente seja imunizada na primeira gestação, naquelas questões de trauma ou que ela tenha uma transfusão errada, não aceitável, pouco provável que ela vai evoluir para uma anemia grave. Então, é aquela isoimunização RH, onde o recém-nascido vai ter sintomas leves. Determinar o RH fetal para identificar se o feto tem risco ou não para doença hemolítica seria o importante. Só que isso daqui, determinar o RH fetal, é uma possibilidade distante da nossa realidade. A imunização na primeira gestação complicada. Então, fetos RH positivos. É importante a gente fazer o acompanhamento do CUMBIS indireto. E aí você vai fazer da mesma forma que faz o VDRL, é o CUMBIS indireto quantitativo. O risco é quando você tem um CUMBIS indireto acima de 16, 1 para 16. Isso daqui vai ter que pensar em interromper a gestação. É importante, da mesma forma que você faz o HIV, você fazer a testagem sempre no mesmo laboratório. HIV não, VDRL. Quando a gente vai fazer o controle do VDRL quantitativo do controle pós-uso da benzetacil. Por quê? No mesmo laboratório está utilizando marcas de exames diferentes, a mesma metodologia, então você tem como acompanhar esse CUMBIS indireto. Essa paciente está passando sozinha. Essa paciente que já foi isoimunizada, então a gente vai ter que fazer a ultrassom para avaliar o risco de anemia. Então aqui, ó, se eu tenho uma titulação a partir de 16, ela vai aumentando, o risco de evoluir para uma anemia grave, o risco de óbito intrauterino e o risco de complicações pós-parto é maior.
Por isso que a nota de corte de pensar numa interrupção da gestação, é lógico que a gente tem que avaliar a idade gestacional, é a partir de 1 para 16, onde o risco de desenvolver a anemia é de 10%. Mãe RH negativo, pai RH positivo. Deu cumbis indireto na primeira consulta. Se o cumbis indireto for negativo, é importante, ele coloca aqui 28, 32 e 36, mas o ideal é que ele seja realizado mensalmente. E avaliar, aí bora aqui, se o cumbis indireto for positivo, você vai fazer o acompanhamento. Se ele é maior que 1 para 16, avaliação do neném, ultrassonografia, amniocentese, cordocentese, para avaliar o nível de bilirrubina líquido amniótico. Se ele é menor que 1 para 16, aí você vai testar aquele cumbis indireto mensal até acompanhar o aumento da evolução dessa titulação. Quando a gente fala da avaliação da artéria cerebral média, é porque essa alteração aqui, ó, aumenta, diminui o índice de pulsatibilidade da artéria cerebral média, ele vai aumentar devido àquela anemia daquele feto. Então, é importante que a gente faça a partir de 20 semanas e ele vai determinar aqui, ó, o grau de hipóxia. Então, se eu tenho uma hipóxia, aumenta o débito cardíaco, eu vou ter um estado hiperdinâmico daquele feto, então ele vai ter aumentado aquela velocidade de todos os vasos, então arterial e venoso. Por isso que esse índice de pulsabilidade vai estar aumentado. Se você tem um RH positivo e cumbis indireto acima de 16, é importante a gente fazer a amniocentese para você acompanhar o nível de bilirrubina e determinar o grau de hemólise. A partir desse grau de hemólise é que a gente vai definir aqui se a gente vai interromper a gestação ou se é possível a realização de transfusão daquele feto ainda intrauterino, ou você vai interromper a gestação e fazer a transfusão no pós-parto. Então, essa transfusão aqui, ó, a gente avalia a artéria cerebral média, esse grau de anemia é colocado nessa curva e aqui você vai definir se você vai repetir o exame ou se você vai transfundir aquele feto. A amniocentese. Então, através dessa função guiada por ultrassonografia, nós vamos coletar esse líquido amniótico e vai definir se tem a quantidade de bilirrubina, avaliar o grau de hemólise e você vai colocar esse feto em uma curva de Lindley. Essa curva é onde você vai dizer se ele pode chegar até o termo, se você vai repetir e aguardar a maturidade fetal ou se você tem um risco de hemólise, um risco de morte fetal. Se você está de 2 para 3, você vai pensando na interrupção da gestação. Essa anemia desse feto, a gente falou em avaliar a vitalidade. Então, você vai avaliar a cardiotocografia. Então, você está vendo que essa linha, ela tem poucas variações. Pensando no eletro, ele teria que ter uma variabilidade maior. Então, você vê que ela está bem comprimido. Esse padrão comprimido, chamado sinusoidal, ele é favorável de um quadro de anemia grave. Ou aquela paciente que está apresentando aqui, ó, desacelerações não compatíveis com a contração. Então, eu tive aqui uma contração e logo depois teve uma desaceleração. Então, você teve uma DIP2 ou uma DIP3 anterior àquela contração. Então, isso são sinais daquele neném estar em comprometimento da vitalidade. Essa interrupção da gestação. Então, se eu tenho uma mãe RH negativo, eu posso fazer uso da profilaxia da imunoglobulina.
Essa imunoglobulina, ela vai ser feita na dose de 300 miligramas até 72 horas após o parto. Então, lá no Hospital do Oeste, eu fiz um modelo de evolução para vocês. Quando a gente interna a gestante, internou a paciente, tem que ser feita a tipagem sanguínea, o VDRL, o HIV, hepatite B e hepatite C. É rotina do hospital. Se a mãe é RH negativo, automaticamente o hospital faz o CUMBS indireto. Então, o interno ele tem que olhar a tipagem sanguínea do pré-natal e colocar a tipagem sanguínea do pré-natal e colocar a tipagem sanguínea do HO. Nós já tivemos vários casos, não é um caso, de tipagens sanguíneas discordantes entre a do hospital e do pré-natal. Aí a gente pede uma recoleta e vai avaliar que vai ser considerado. Então a gente pede essa recoleta justamente para não perder a oportunidade de fazer a imunoglobulina se a mãe é RH negativo e o neném é RH positivo. Porque no momento do parto, normal e cesárea, a gente faz a coleta de sangue do cordão umbilical para fazer a tipagem sanguínea do neném e fazer a testagem do CUMBS direto do recém-nascido, ok? A vacina da imunoglobulina, ela custa mais de R$500, tá? Então, não é barato com um público de poder aquisitivo baixo. Então, por isso que é importante a gente avaliar lá no hospital a necessidade da imunoglobulina. Durante a gestação, ou se eu tiver um procedimento invasivo, eu posso estar fazendo o padrão americano brasileiro, que é a dose completa, ou eu posso fazer a metade da dose da imunoglobulina. Então, normalmente, anteparto com 28 semanas, mãe RH negativo, CUMBS indireto negativo, faz como profilaxia a imunoglobulina. Se eu engravidar 10 vezes eu tiver uma mãe RH negativo, CUMBS indireto negativo e todos os recém-nascidos forem RH positivos, ela vai fazer a imunoglobulina todas as vezes que engravidar. Entendeu? Tratamento. Pode ser feito quando você fez aquela avaliação da artéria cerebral média, identificou que você tem uma anemia fetal grave, pode ser feito a transfusão intrauterina. Não é uma realidade Barreiras, isso aí é uma realidade capital, USP, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tá? Você tem os riscos de ruptura prematura de membranas, o risco de trabalho de parto prematuro e risco de óbito daquele feto. Pode ser feito imunoglobulina em gestações com anemia grave, mas no início muito precoce, na tentativa de manter uma idade gestacional viável para você fazer uma transfusão intrauterina e a interrupção da gestação entre 37 e 38 semanas. Isso também vai depender daquela titulação do CUMBS indireto. Porque se eu tiver um CUMBS indireto com 32 semanas de 1 para 64, onde tem um risco muito grande de anemia, eu vou interromper aquela gestação, ok? Fazer corticoide e interromper. Hidroxifetal não imune. Então, aquela gestante enfermeira que eu falei, o que foi avaliado para ela? O parvovírus. Então, quando eu dei aula para vocês de parvovírus, eu falei que ele está associado a fetos hidrópicos. A toxoplasmose, citomegalo, Coxsackie e a sífilis, né, também está relacionado a fetos hidrópicos. Causas de anemia fetal e hidrópsia. A hemorragia feto-materna, coriangioma placentário, as alfa-talassemias, gestações gemelares monocoriônicas. A gente acabou de falar de fetos, síndrome feto-transfusor, onde você tem um feto hidrópico. Então, isso daqui deve ser investigado. Não há prevenção possível
A imunização por anticorpos por anticorpos irregulares não há prevenção. A mais comum vai ser o QEL, tá? Você tem que fazer a ultrassonografia Doppler para avaliar e fazer um manejo adequado. As próximas gestações. Uma vez imunizada, ela vai ser imunizada para a vida inteira. Então, qual a possibilidade dela gestar se ela tiver um feto RH negativo? Então, para isso, vai ser a fertilização in vitro, tá? Ou fazer a possibilidade de barriga solidária, pai homozigoto para um fator RH, ou um sêmen doado. Então, se o problema é a mãe negativa, eu tenho que casar com o marido negativo. Então, escolham adequadamente a tipagem sanguínea do marido de vocês. Ok? Tchau. Eu vou passar para ele o livro dos cetros, tá? Porque ele